Bom, continuando aqui, gente, essa parte, como que a gente vai fazer a descrição, então, matemática desse movimento, depois dessa pequena construção que a gente fez aqui? Então, o que a gente vai fazer é o que o Galilei propôs, que é decompor esse movimento em dois movimentos independentes. Um na direção x e outro na direção y. Então, o que acontece na direção x? Na direção x, não há nenhuma força agindo. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte: quando você lança uma pedra aqui, se você acompanhar, o que a gente quer saber é como se comporta a projeção dessa pedra no eixo x, ou seja, é o equivalente à sombra da pedra. Se você fosse acompanhando a sombra da pedra, aqui olhando para ela, né, no eixo x, no dia que a pedra ia fazendo esse movimento, a sombra vai fazendo isso aqui, depois elas se encontram aqui. Qual que seria esse tipo de movimento que essa pedra realizaria? A resposta para isso é o seguinte: como não há nenhuma força agindo na direção x, a gente está desprezando resistência do ar, está desprezando uma série, qualquer tipo de outra força dissipativa, assim, né, atrito, etc. Então, na direção x, o que ocorre é um movimento retilíneo uniforme, é um MRU. Né? Não há forças, não há forças aplicadas nessa direção. Portanto, se não há força nenhuma, não vai ser produzida nenhuma aceleração e o corpo tende a manter a velocidade nesse sentido constante. Né? Então, portanto, a gente chega na seguinte conclusão, que a componente da velocidade na direção x, ou Vx de t, ele é sempre igual ao próprio V0x, que a gente já viu que vale V0 cosseno de θ, né? V0 aqui, cosseno de θ, ou seja, que é uma constante, né? Ele é uma velocidade constante para qualquer instante de tempo. Então, na direção x ocorre um MRU. Portanto, já que na direção x a velocidade é constante, então se a gente quiser saber a projeção da pedra, ou seja, a projeção a sombra, né, o movimento que a sombra dessa pedra faz, ela realiza um MRU, portanto a função x de t dela, a gente já estudou isso, é do tipo x0 mais v0x vezes t. Aqui tem que lembrar que a componente da velocidade que entra aqui é a componente na direção x. Então, v0x vezes t. Em que, para este exemplo aqui, para nosso exemplo, foi lançado o corpo exatamente da origem do sistema de referência, então, portanto, esse x0 aqui nesse exemplo vale zero. E, finalmente, a gente chega nessa conclusão. O x de t é igual a v0x, que é v0 cosseno de θ vezes t. Essa é a função da posição com relação ao tempo. Isso na direção x. Tá? Como eu disse, a velocidade ela é sempre constante nessa direção. A componente dessa velocidade nunca muda. Isso significa o seguinte, que a velocidade em outros pontos da trajetória, por exemplo, lembra que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória, né? Então, se eu escrever aqui este outro vetor, depois ela vai chegar este vetor, depois ela vai ser tangente aqui, vai ser representada por este vetor. Depois, quando ela chegar aqui embaixo, a velocidade pode ser representada por esse vetor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que esta componente aqui, ó, que é a V0x, ela sempre tem o mesmo tamanho. É isso que eu estou querendo dizer. Ó. Se você olhar essa componente, ó, esse tamanho é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho. Ela não se modifica. O vetor velocidade na direção x, a componente desse vetor velocidade na direção x, ele tem uma intensidade constante. Dá para ver aqui, né, que este tamanho é igualzinho a esse, igualzinho a esse, igualzinho a esse, igualzinho a esse. Tá? Bom,
isso é o que ocorre na direção x. No próximo vídeo eu vou mostrar o que acontece na direção y.